Bem, meus queridos irmãos e irmãs, como já se dizia no início desta celebração, com esta liturgia da solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós como que concluímos mais um ano litúrgico. A liturgia da igreja se reparte de várias maneiras, né? Tem sempre o domingo como um dia do Senhor, que é sempre uma grande solenidade, mas também existem os tempos específicos da igreja, né? E dentro de um ano inteiro, a igreja, por meio da riqueza da liturgia, faz com que nós vivamos os mistérios da vida de Cristo de uma forma mais pausada, de uma forma mais aprofundada. Uma coisa é, numa missa, dizer que Jesus nasceu, né, para nós. Outra coisa é fazer várias semanas do Advento, meditando sobre esse mistério, né? Como quem é professor sabe que às vezes tem que repetir várias vezes uma coisa, uma palavra para ir sedimentando, e a repetição faz com que a memória se ative mais vivamente depois. E também para ir guardando, sedimentando no coração. Depois a quaresma, como tempo de penitência, em reconhecimento à morte e ressurreição de Cristo, eu corresponder com a minha conversão, com o meu amor a Deus. Depois o tempo comum, onde vamos vendo Cristo passando pelas ruas, pelas cidades, pelas aldeias, anunciando o reino dos céus. Concluindo o ano litúrgico, os últimos domingos, as últimas leituras dos dias, nós vamos ouvindo aquelas leituras mais voltadas para o juízo final, como o evangelho de hoje, né, de Mateus 25. Para dizer que assim como o ano litúrgico um dia termina, toda a nossa história, toda a história da humanidade, que agora está recapitulada em Cristo, tem como Cristo seu fundamento, a sua medida. Toda a nossa história, a existência desse mundo, um dia também terá o seu fim. E Cristo é o Senhor do mundo, né, de todo o universo. Ou seja, para dizer, não há nada que exista que não esteja sob o poder e o senhorio de Cristo, né? Isso pode parecer algo aterrorizante, né? Saber que tem um único que domina o mundo inteiro, né? Existiram muitos imperadores ao longo do mundo que quiseram, né, dominar o mundo inteiro, né? Os romanos, os persas tentaram dominar o mundo inteiro, né? Nabucodonosor dizia, agora eu sou o senhor do mundo, né? Só que era um desejo de poder que se marcava muito pela opressão e pela tirania. Cristo, nós temos a graça de que em Cristo vemos que o Senhor do mundo, o Rei e aquele que nos julgará, é aquele mesmo que nos amou e morreu por nós numa cruz. Uma coisa é saber que serei julgado por um rei que eu não conheço, que não me conhece, que pode ser um tirano. Outra coisa é saber que o meu Senhor e juiz é aquele que antes deu a vida por mim, me criou, me deu a vida, e não como um Deus platônico que criou e deixou o mundo aí seguindo o seu próprio destino, cuida de nós a cada instante. A nossa respiração, a nossa vida é sustentada no ser de Deus. Ele é, e nós só somos nele, né? E nisso Jesus, no evangelho de hoje, apresenta essa imagem tão bela, né? Que para o povo de Israel, naquela época, uma região muito de agricultura, né? Naquela época não existiam as cidades como existem hoje, e até a própria vegetação, o clima da região de Jesus é muito semelhante à nossa região aqui do sertão. Essa imagem de que o juízo final será definido também pelo nosso amor a Deus, manifestado no amor aos irmãos, onde Deus separará as ovelhas dos cabritos, né? Isso não é uma imagem longe de nós, né? A gente passa um pouquinho por aí, a gente vê carneiro, vê cabrito, né? Vê tudo, né? E quem entende, né? Vocês certamente entendem mais do que eu sobre essas coisas, entendem algumas diferenças, né? E como facilita essa imagem. Primeiro, é importante saber que quando será esse juízo? Será um juízo primeiro particular, com a minha morte, mas aqui a imagem do juízo final, quando toda a realidade desse cosmos, desse mundo chegar ao fim. E esse juízo se dá com o ato da morte, né, digamos assim. Quando a gente morre, né, caem todas as máscaras. Pode cair toda a falsa imagem que nós podemos fazer de nós mesmos.
Ser apresentado diante de Deus, que será Cristo, que será apresentado como nosso Rei e Juiz, é aparecer diante de Deus segundo a verdade do que nós somos. Nós podemos até enganar as pessoas, podemos até criar uma falsa imagem de nós mesmos para os outros, mas não para Deus. Pode ser, né? Na eleição de Davi, o homem conhece a face, mas Deus vê o coração. Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos conhecemos. Por isso que o Salmo também vai dizer: Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, vede se não estou no mau caminho e reconduzi-me na estrada certa. Senhor, nem eu sei dizer exatamente quem eu sou, mas Tu que me conheces, se eu me aproximo de Deus, se eu me aproximo de Ti, Senhor, Tu me revelarás a mim mesmo. Por isso que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais amamos a Deus, mais nós vamos nos conhecendo a nós mesmos. Porque Deus vai nos mostrando a nós mesmos quem somos e nos ajuda a buscar uma vida verdadeira. Então, com o ato da nossa morte, se dá esse juízo, mas também será o juízo final. Porque com a nossa morte ainda não se conclui tudo. Porque uma pessoa que fez o bem nesse mundo, que amou, que ao morrer encheu a igreja no dia do velório, digamos assim, né? Não que isso seja uma imagem tão necessária, mas que mesmo depois da sua morte, o seu bem permanece na terra, isso ainda será contado como méritos para o juízo final, né? Mas tem pessoas que às vezes também fazem o mal, fazem tanto mal, que mesmo depois da sua morte, permanecem as sequelas de dor, de mágoa, de destruição. E isso também ainda contará até o final. Mas então, a imagem que Jesus nos coloca, o amor aos irmãos. Lembremos que Deus, em nosso Senhor, uniu 2 mandamentos em um só, e é o maior de todos os mandamentos. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Olha que forte isso. Em Cristo, quando Cristo entrou nesse mundo, Ele assumiu o corpo humano. Ele se tornou verdadeiro homem, nos amando, se unindo a nós de forma inseparável para sempre. Então, o amor a Deus se une ao amor ao homem, à pessoa humana. A palavra de Deus diz: quem diz que ama a Deus, seu irmão é o quê? É um mentiroso, né? Porque se eu digo que amo a Deus, se eu não amo nem o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou dizer que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou dizer que amo a Deus que eu não vejo, né, com os olhos humanos? Mas então o juízo se dará na separação das ovelhas e dos cabritos, né? É interessante você ver a própria imagem, né? As ovelhas, elas têm mais facilidade, né, de andar em rebanho, de conviver juntas, né? Você tem ali o redil, né, onde fica as ovelhas e os bodes, entra tudo, mas depois tem que separar, porque às vezes à noite o bode, né, pode até matar a ovelha, ficar dando chifrada, fica ali, pode maltratar alguma ovelha. Os bodes entre si, o bode já é mais isolado, mais separado, já é mais, né, quando botam um bode novo no meio do rebanho, é dando cabeçada, às vezes é um pouco hostilidade. E as ovelhas, quando entra uma ovelha nova, às vezes um carneiro costuma se esfregar, que é para passar o cheiro do rebanho e se reconhecer. Até mesmo os carneiros, né, as ovelhas, possuem até uma glândula, né, debaixo da pata, e onde ela passa, onde ela pisa, ela deixa ali um odor, né, que ajuda as outras ovelhas que vêm, que se afastam, pelo odor que ela deixa pela glândula, saber onde é que estão as outras e seguir o caminho. Isso Jesus coloca essa imagem porque Cristo edificou uma igreja. Nós somos chamados a viver como irmãos. Nós não somos chamados a viver dando patada uns nos outros, dando coice, né, como a gente costuma dizer às vezes, né? Brigando, sempre achando que todo mundo está errado e só eu estou certo, né? Sempre em clima de dificuldades, né? Tem pessoas que são ranzinhas, né? Tem pessoas que são ali costumeiramente chateadas com tudo e que colocam dificuldades para viver com os irmãos. Nós somos chamados a viver mais unidos, né? Isso significa que todos somos perfeitos? Não. E aqui é o desafio do amor, né? Então, a expressão que eu sempre lembro, que eu gosto, que eu aprendi no sertão, né? Uma vez um casal amigo meu, o senhor, né, chegou para mim e disse assim: padre, a minha mulher é uma pessoa tão difícil, né?
Se eu quiser conhecer a minha mulher, venha comer 1 quilo de sal com a gente, né? Aí, 1 quilo de sal, né? O que é comer 1 quilo de sal? É a convivência, né? Porque demora, né, para consumir um pacote de sal, né? É a convivência, é o dia a dia, né? Mas é difícil, mas ele está lá, há mais de 30 anos casado com ela, amando-a, respeitando, né? O amor é esse sacrifício também, né? Santa Teresinha dizia, aimer c'est tout donner et donner soi-même, né? É tudo dar e dar a si mesmo, né? É dar a si mesmo, é se oferecer como dom. E nós vivemos hoje num mundo tão egoísta, que se a gente não parar, esse egoísmo do amor vai entrando na nossa cabeça. Você pega, por exemplo, essas músicas, né, de forró, essas músicas assim que se falam de forró, de outras, né, estilos. Normalmente é você é linda, isso e aquilo, quero você para mim. Ou então aquela sofrência, né, você me deixou, eu vou morrer, eu vou me matar. Do romantismo, Romeu e Julieta que vai tomar veneno se a outra morrer. Ou seja, mas é um amor egoísta, é um amor que eu vou para o outro, eu quero o outro como uma propriedade minha. Quantos casos temos visto de homens que a mulher se separou e quer matar a mulher, não aceita que... Ou seja, um amor que se torna doentio, uma possessividade. Não é um amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor que se faz de dom, que se oferta pelo outro, e não quer o outro como uma propriedade para si. Depois Jesus coloca como juiz, porque ele não suportará o mal entre nós. A gente escuta dizer assim, não, Deus é bom, vai todo mundo para o céu, o inferno não existe, né? No final vai todo mundo para o céu. Olha, mas isso não é verdade. Até porque se isso fosse verdade, Deus seria muito justo. Por quê? Não é tão difícil de perceber a necessidade de um juízo. Nós, homens aqui da terra, queremos justiça entre nós. Por que é que Deus vai ser injusto? Um exemplo, né? Por que é que nós precisamos nos converter e amar para entrar no céu? Um exemplo muito simples. Digamos que um homem mata um jovem, um assassino, e ali todo o sofrimento daquela mãe, daquele pai, que tem o seu filho assassinado cruelmente, terrivelmente, por um homem cruel, por um assassino, né? E esse homem passa a vida toda e não se converte a ser um assassino, não se arrepende de ter matado aquele jovem covardemente, né? Aí todos morrem, né, e chegam no céu, né? Já imaginou, né, essa mãe chegar no céu, onde está ali a recompensa, a vida eterna, a alegria, né, tudo do bom e do melhor, digamos assim, humanamente. Mas de repente, o céu tem assim os lugares. Passou ali no lugar, olha lá quem está ali no céu, o assassino do meu filho. Aí está aqui com o meu filho, né, no céu, aí o assassino chega perto de mim, a mãe, né? Aí o assassino diz assim, olha, está aí você que eu matei, se eu pudesse eu matava de novo, né? Vocês acham que isso é justo para essa mãe? Que no céu o assassino que não se arrepende possa continuar vivendo, recebendo tudo do bom e do melhor? Nem a gente faz assim, por isso que existem as cadeias, ou outras formas de punições. Diferente é se aquele assassino se arrepende, e arrependido do seu crime, entra no céu. E quando se encontram lá no céu, celebram a experiência da misericórdia de Deus que o perdoou e daquela mãe que o perdoou. Quantas vezes vimos casos de mães que perdoam o assassino de seus filhos? Mas sem a mudança do coração não pode ser, né? Ou quantas injustiças no meio de nós, às vezes entre as nossas famílias, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, pais que são praticamente deixados ao abandono na velhice, né? Ou então casos até muito tristes, que um pai ou uma mãe tem 7, 10 filhos, mas às vezes só um único filho tem que deixar de viver, de trabalhar para poder cuidar dos pais. Enquanto os outros irmãos, que às vezes até moram perto, mal vivem os pais, mal ajudam nos cuidados com os pais, e às vezes até acham que estão fazendo uma obra heróica, se dão ali sendo para aquele irmão ajudar a comprar os remédios dos seus próprios pais, né? Eu lembro que em outro país, né, na Espanha onde eu estava, tinha uma filhinha que eu visitava, levava a comunhão para ela, e ela tinha uma senhora que era uma cuidadora dela, era uma filha que ela tinha adotado. E essa mulher tinha 6 filhos.
E, inclusive, desses 6 filhos, 4 moravam no mesmo prédio onde ela morava. E ela dizia: Padre, faz de todos os anos que esses meus 4 filhos que moram no mesmo prédio não me visitam. E tem um que, quando eu passo na avenida, que a minha filha, que eu adotei, me leva na cadeira de rodas, passa por mim e nem dá bom dia. Aí lembra aquilo que Deus fala pelo profeta Jeremias: não condenaria eu essas coisas? Às vezes somos tão injustos com os nossos irmãos. Às vezes é tão fácil ter pena das crianças lá da África, que eu olho na internet e choro. Mas às vezes tem um irmão meu passando necessidade e eu faço de conta que não vejo, né? Isso não pode ser assim. Deus espera de nós que amemos uns aos outros. E amar é dar a si mesmo, é às vezes perder algo de si para o bem do outro, né? Então, o Senhor chama no dia de hoje a cada um de nós refletir: como eu tenho vivido o meu amor aos irmãos? Será que eu tenho realmente amado os meus irmãos, né? Cada um na sua vocação. Eu, como padre, tenho vivido bem o meu ministério, tenho me doado às pessoas a quem Deus me confiou. Você que é esposo, que é esposa, né? Que é pai e mãe, eu tenho realmente sido um esposo dedicado à minha mulher? Ou será que eu gosto de deixar a minha mulher em casa com os meus filhos e vou lá para o bar beber, né? Que coisa horrível, né? Que coisa horrível, que vergonhoso, né? Um pai cujo filho olha para ele e diz: você não é um exemplo para mim. Ou a própria mãe tem que dizer: filho, não siga o exemplo do seu pai, né? Que doloroso, né? É não viver a sua vocação. Ou às vezes também uma mãe, uma esposa que não se dedica. Não, se eu sou pai, se eu sou esposo, a minha vida é os meus filhos, a minha esposa, é viver para eles. O meu trabalho é para eles. Meu trabalho é duro, é difícil, mas é o trabalho que me dá o salário para eu poder comprar o pão e dar o café e dar o alimento, a vida necessária para os meus filhos. Por isso meu trabalho é importante. Você jovem, né? Às vezes jovens ruins com os pais, agressivos, ignorantes, brutos, né? Que acha que os pais são os seus empregados, né? Que reclama: cadê o almoço? Né? Claro que a mãe tem o dever de colocar o almoço para o filho que ainda é pequeno, mas às vezes os filhos não são educados ou se perdem no caminho, né? Não, meus irmãos. Reconhecer o trabalho, o amor dos nossos pais. Se você é jovem, se você só estuda, se você depende dos seus pais, ame-os, né? Seja respeitoso com eles. Se pela impaciência cometeu algum pecado, algum erro, saiba pedir perdão. Tenha a humildade de: olha, eu errei, me perdoe, né? Dá um abraço, dá um beijo, porque isso ajuda a curar o coração também. Então, cada um na sua vida pensar: como eu tenho vivido a minha vida, né? E por fim, vivendo isso diante dos irmãos, viver verdadeiramente diante do irmão, com amor, leva-nos também, por fim, a esse amor a Deus, a viver diante de Deus. E para terminar, essa festa coloca as leituras Cristo como Deus e Senhor. Às vezes nós perdemos algo muito importante na nossa vida, que é o senso da adoração a Deus. Quantas pessoas às vezes correm até o perigo de buscar a Deus, a loteria dos sonhos, né? Preciso de uma coisa, vou ali, né, fazer aquele negócio e tal, para ver se Deus me ajuda. Mas depois a minha vida, não tenho muita preocupação que a minha vida esteja de acordo com o que Deus quer. Eu quero que Deus me dê as coisas, né? Claro, nós devemos recorrer a Deus e pedir a Deus as coisas. Mas primeiramente devemos ter o senso da adoração. E às vezes nós podemos perder isso, né? Deus, eu adoro, eu me submeto a Deus, porque o juízo final será para todos. Todos, católicos, não católicos, cristãos, não cristãos, os pagãos, todos serão colocados diante de Deus. Quem não vive diante de Deus, no dia da morte descobrirá que Deus é o Senhor e juiz da história. Que o mal não terá a palavra final, mas que Deus terá a palavra final sobre esse mundo e sobre a nossa história. Então, diante de Deus, a adoração, né? E a própria Santa Missa, os atos da Santa Missa, nos ajudam a entender como viver diante de Deus, né? São Pedro de Leão e Mártir falava dos 4 fins do sacrifício, né? De como nós devemos viver diante de Deus. E é o que é a Santa Missa, né? Primeiramente, a adoração.
reconhecer que Ele é Deus e eu sou criatura, pela graça tornado filho de Deus, mas que Ele é Deus. Eu não posso questionar Deus, eu não posso colocar Deus contra a parede. Às vezes, numa situação de desespero, mas Deus, por que é que o Senhor fez isso, permitiu isso? Mas Deus sabe que às vezes é num momento ali de desesperação, mas depois a gente se submete a Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu acolho os sofrimentos da minha vida. Senhor, eu reconheço que tu és o meu Deus. Por isso que na missa a gente, canta o glória. Glória a Deus nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Quando a gente acorda, Senhor, tu és o meu Deus. Nos nossos cânticos católicos, Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és o meu Deus, eu te louvarei. Esses atos do coração de dizer, Senhor, tu és Deus, tu és o meu Deus e o meu Senhor, tu governas a minha vida. Por isso, quando a gente vem à igreja, embora às vezes pelo horário a coisa nem sempre é possível, sempre é bom ir lá na capela do Santíssimo, dobrar os joelhos para dizer, tu és o Senhor. Ou mesmo de onde nós estamos, antes de ir embora, às vezes é bom, vá ali no Santíssimo, diz, Senhor, obrigado, tu estás no meio de nós. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, como diz a primeira leitura. Ele está no meio de nós. Eu posso estar na minha casa e pensar lá no sacrário da igreja, Nosso Senhor está aqui comigo. Eu não estou sozinho. A adoração. Depois a ação de graças, o segundo ato. Dar graças a Deus por todos os bens, por tudo aquilo que eu sou, pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família, Tem gente que chora, eu não tenho iPhone 15 Pro X Max Ultra, não sei o quê, eu sou infeliz, Minha vida não presta, Eu não tenho aquele carro de luxo que custa 800 mil reais, Eu tenho ali o meu paliozinho ali, arrumadinho, mas que vai dar. E às vezes a gente reclama de tantas coisas e não sabe dar graças a Deus. Quanta gente que não tem nem onde morar, nem o que comer, não sabe nem se vai ter a janta naquele dia. E a gente tem tantas coisas, Minha mãe sempre me dizia, para mim e para minha irmã, eu peço a Deus que nunca dê a riqueza para vocês. Riqueza excessiva às vezes muda o coração. Que Deus dê o necessário para que vocês possam viver bem dignamente, e isso basta, A ação de graças, reconhecer os bens de Deus. Depois vem a reparação, que é os pedidos de perdão. Senhor, eu reconheço a humildade de que não sou o Senhor da minha vida, mas Deus é o Senhor da minha vida. E eu reparo, eu faço penitência. É por isso que a gente canta o ato penitencial. Vive a quaresma, o advento, a cor roxa nos lembra uma vida de reparação. Pedir a Deus perdão dos meus pecados. Também pedir perdão a Deus pelos pecados dos outros. Senhor, perdoa, tem misericórdia dos que estão longe de Ti. E por fim também a impetração, que é o pedido. Por isso que na missa a gente também pede, tem as preces. O padre, em várias horas da oração eucarística, está pedindo a Deus pelo seu povo, por todos nós. Pedir a Deus, Senhor, preciso disso. Senhor, preciso melhorar em tal coisa. Se eu sou uma pessoa tão impaciente, me ajuda, Senhor. Senhor, estou com essa situação, não estou tendo dinheiro para pagar o colégio dos meus filhos, a situação está difícil, Senhor, me ajuda. E pedir a Deus, e Deus se alegra com isso. E tudo isso são coisas simples, difíceis, mas simples ao mesmo tempo. O Senhor não nos pede coisas difíceis, mas nos pede que nos amemos uns aos outros. E tudo isso não como um peso, mas como uma alegria, Como uma alegria. Porque uma sociedade, uma paróquia, uma comunidade que vive o amor de Deus, é uma comunidade que vive bem, que vive em paz. O que Deus exige é aquilo que é o melhor para nós. Olha só, os mandamentos de Deus é o quê? É aquilo que é o melhor para nós. Porque nem nós sabemos direito o que é melhor para nós. Nem sabemos orar e pedir como convém. Mas dizemos, Senhor, mostra-me a Tua vontade. Então, que nos amemos na nossa paróquia, também nas nossas comunidades, onde nós estivermos, na nossa família especialmente. Façamos o esforço de morrer para nós mesmos, os nossos egoísmos, para nos doar. Entender que o amor é uma doação de si mesmo, não apenas dar coisas, como dizia Santa Teresinha, é tudo dar também, mas é sobretudo dar a si mesmo, como Cristo se deu a nós e se dará também a nós agora no banquete da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor, para sempre seja louvado. E juntos, com confiança, professemos a nossa fé, dizendo: Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,